Vamos começando aí. Conforme o pessoal for entrando, vai acompanhando. Bom, a minha elaboração desse webinar tem como intuito, né, explicar o que seriam as comunicações unificadas, né? E eu pretendo me aprofundar em duas premissas que eu considero que são essenciais para o entendimento do conceito das comunicações unificadas e, sobretudo, da comunicação em nuvem, que é o cloud computing e a telefonia VoIP, que eu acredito que as empresas, né, tanto os líderes quanto os diretores ou os responsáveis pela TI e pela telefonia, eles devem compreender bem na hora de adotar soluções mais avançadas, né, e saírem um pouco do tradicional, né, muitas vezes são soluções em servidores próprios, usando infraestrutura própria. Então, a minha ideia é dar um embasamento técnico para dar mais segurança para essa tomada de decisão, né, dos, dos gestores de TI, né. Mas primeiro, me apresentando, eu não pulei essa parte, né. Eu me chamo Pablo Pastor e eu sou da empresa Multisolutions, que é parceira da LogMeIn, que é justamente uma empresa focada em colaboração remota e comunicações unificadas. Então, bom, vamos lá, indo para a parte mais técnica agora, né? O que seria o cloud computing, né? O termo, né, surgiu em 97, mas é um conceito que já vem sendo usado e desenvolvido há muito tempo, né? Sobretudo porque antigamente os recursos computacionais não eram tão abundantes, era um pouco escasso. Então as empresas, as universidades precisavam compartilhar recursos para poder fazer o processamento dos seus programas ou processos. E aí nasceu esse conceito da computação colaborativa, né? Que veio a ser a comunicação em nuvem, né, com o surgimento da internet, e demorou um certo tempo, né, mais ou menos uns 10 anos para ser vendido comercialmente. Né? A nuvem demorou um pouco a amadurecer, acho que as pessoas foram aos poucos confiando, né? E hoje já é disseminado, né? Você hoje vê uma série de, de software sendo vendido como serviço, né? Que é o Software as a Service, SaaS. Então, hoje em dia você tem, né? Eu até coloquei um resumo, né? Desde comunicação, né? Antigamente o e-mail era aquele e-mail Outlook, né? Você tinha que usar no computador. Hoje em dia, a maioria do pessoal usa tudo isso em nuvem, né? Calendário, a própria parte de Skype, de VoIP, né? Comunicações, produtividade, né? Hoje você usa ferramentas de escritório em nuvem, inclusive tem um computador hoje que ele é feito para nuvem, que é o Chromebook, né? Que é um computador que não tem praticamente nada, né? Quase não tem armazenamento, fica tudo em nuvem. É parte de processos, né? CRMs, GED, armazenamento, servidores. Você tem o AWS, né? Que tá um monte de empresa virtualizando o servidor, né? Colocando o servidor para a nuvem. Então hoje a nuvem é uma realidade, né? O gestor de TI hoje ele precisa levar a sua empresa para a nuvem. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender bem, né? Hoje está tudo na nuvem, né? Você não tem. Eu vi outro dia uma empresa colocando na dúvida se colocava um servidor ou não, né? Então a empresa ela estava
contratando, comprando. Na verdade, tinha um servidor e queria contratar um servidor em nuvem. E estava em dúvida se. E eu comentei, eu falei, ó, é isso aí, servidor na local, poucas empresas hoje em dia têm, só empresas que trabalham com tecnologia e tal. Mas empresas que têm outras finalidades não tem por que ter um servidor local, né? Então, vamos lá, a parte da telefonia em si, né? Então, a gente vai falar de cloud, vai falar de telefonia, comunicação, para poder chegar lá nas comunicações unificadas, né? O, Lá no início, o Graham Bell, né, com o sistema ponto a ponto, né, inaugurou praticamente o que vinha a ser o telefone. Isso foi evoluindo, né, as pessoas começaram a ter os telefones, passou a haver a central telefônica manual, em que o operador manualmente tirava lá uma conexão e botava na outra. Isso evoluiu para a automática, né, da automática para as centrais telefônicas digitais e até na época aí, final dos anos 90, começaram a aparecer as primeiras soluções VoIP, ainda com uma internet muito lenta, né, não era muito eficiente. Então, como é que era a telefonia antes? Né? Era telefonia analógica por fios, né? E a telefonia hoje é uma telefonia digital, que ela usa voz e vídeo. Então, antes você tinha toda essa parte, toda essa fiarada aqui, né? Hoje você com um cabo de rede você já transmite todas as tuas linhas ou as tuas conversas, né? Então, o que que o VoIP permite, né? Permite que você transite voz, fotos e vídeo pela rede IP. Então, isso te traz baixo custo, mobilidade, flexibilidade. Você hoje se opera com vários dispositivos, vários terminais. Hoje, as companhias telefônicas elas já usam VoIP, né? Os gestores, geralmente, quando vão mudar para VoIP, eles têm certo receio. Eles têm medo de perder ligação, têm medo de ficar com o telefone indisponível. Só que o que eles esquecem é que hoje, provavelmente, a companhia telefônica que eles utilizam já faz uso de VoIP, né? De repente, não na ponta ali, né, no fio que chega na empresa dele, mas toda a interconexão ela já utiliza VoIP. Então você vê aí que além do que a gente já usa mesmo na vida particular, né, como o WhatsApp, como o Skype, as empresas telefônicas na sua infra utilizam muito VoIP, por quê? Porque é mais barato. Não tem condição da empresa não usar VoIP hoje, porque a competição ela é muito forte, né? Então quem não barateia os custos não sobrevive. Tá? E aí a gente vai para o principal protocolo que é utilizado nas comunicações VoIP, que é o protocolo SIP. O protocolo SIP, né, protocolo de inicialização de sessão, ele é um protocolo que ele praticamente ele tem dois tipos de comunicação, né, SDP e RTP. Ele, ele negocia a comunicação, né, a origem, o destinatário e tal, e ele uma vez atendida a ligação, né, ele começa uma conexão que é a RTP, que é a ligação propriamente dita, né? Então, o que o protocolo SIP faz? Ele cria, gerencia e encerra sessões VoIP, né? Usa a arquitetura cliente-servidor, trafega voz e multimídia sobre a rede IP, usa o RI, né, como do HTTP, para poder localizar os destinatários. Pode ter sessões unicast ou multicast. O que significa isso? Você pode ter ligações entre duas pessoas ou ligações entre várias pessoas, né? Videoconferência, por exemplo, né? ou audioconferência. E também é utilizado, né? As pessoas não sabem disso, mas é utilizado também, além de vídeo, em jogos, streaming, várias outras soluções. Então, vou mostrar um pouquinho, né, como é que funciona, né, a conexão SIP, né? O telefone de origem ele manda um invite, né, para o telefone de destino. O telefone de destino responde com um OK. Uma vez que ele deu o OK para a conexão ser estabelecida, é inicializada a conexão RTP. E esses telefones começam a se falar
né, começa a trocar, inicia uma sessão online de mídia, né? E no final, quem desligar manda uma requisição de buy. É claro que nesse caso aqui a gente tem uma conexão peer-to-peer, né? É um exemplo, né, seria uma comunicação VoIP mais básica, que na prática hoje não existe mais, né? Porque ele requer que o telefone de origem ele saiba o IP do telefone de destino. E a gente sabe que isso aí, né, seria uma coisa muito limitada, né? Então, o que foi criado? Foi criado o servidor SIP. O servidor SIP, ele centraliza as ligações. Na verdade, centraliza a comunicação. Uma vez que eu mando o invite para o servidor, o próprio servidor se encarrega de localizar o telefone de destino. E o telefone de destino, quando dá o OK, já me manda qual IP que eu devo me conectar via RTP. Então aqui a gente já tem uma situação mais complexa, né? Quando você tem mais de um servidor SIP, é praticamente o mesmo processo, só que os servidores SIP se falam entre eles e promovem essa comunicação RTP. Aqui um pouquinho mais detalhes, né? Como é que se dá essa localização? Quando você liga um telefone VoIP, né, esse telefone ele se registra num servidor, né? É um servidor de registro, e esse servidor de registro, ele se comunica com o servidor de localização que grava a localização desse telefone no banco de dados. O que é essa localização? Basicamente é o IP, né, desse telefone. Então, quando o telefone de origem ligar, ele vai consultar a localização, né, e a localização vai informar para ele o IP que foi registrado, né, e esse telefone de origem vai poder fazer a comunicação com o telefone de destino. Isso permite, né, que o VoIP ele tenha mobilidade, porque dependendo da rede onde você for, se você conecta o se você registra o seu telefone nessa rede, essa rede vai informar para o servidor de localização qual é o seu IP. Dessa maneira, qualquer pessoa que ligue para o seu telefone, a ligação ela vai ser encaminhada para o IP correto, por conta desse sincronismo entre os servidores SIP. Isso aqui que está representado como 3 servidores, claro que eles podem, né, e geralmente estão no servidor único. É apenas uma questão conceitual. Né? O que é a URI SIP? Né? O URI é o identificador único, né, de recursos. Ele serve para você chegar a um dispositivo, né, e ele é formado, ele tem essa estrutura, né, SIP dois pontos, A@B dois pontos C, né, onde o A é o nome do usuário, o B é o host. Né, basicamente como você tem o e-mail. Né? Isso aí permite que o teu endereço SIP ele seja único, é único no mundo. Então, o que o servidor de registro faz é associar o teu endereço SIP com um IP, de maneira que qualquer usuário que mande uma chamada para o seu endereço SIP, o servidor responda qual é o IP do teu telefone e assim o telefone de origem ele pode mandar estabelecer a conexão VoIP com o IP do telefone de destino. Agora vamos para um assunto que eu acho que é o mais, né, curioso, né? Porque a gente está falando quando a gente está falando aqui de servidor SIP, né? Está tudo dentro do mundo SIP, tudo parece muito simples, né? E, e bem resolvido, né? Mas aí a gente, né, começa a se questionar, beleza? Entre os ramais SIP eu vou me comunicar de uma forma relativamente tranquila. Agora para a rede de telefonia, né, externa, né? Quando eu estou na minha rede SIP e eu quero ligar para um telefone fixo da Oi, da Vivo, da TIM, um telefone em outro estado, em outro país, ou um telefone celular, da minha rede, né, que chama PSTN, né?
que é a rede pública, né, de telefonia. Então, eu preciso de um gateway de voz, né, para esse servidor SIP se comunicar com a minha central telefônica pública, com a minha rede telefonia pública. Por quê? Porque o SIP e a PSTN são redes diferentes. Então, a gente vai trabalhar com esse gateway de voz, né? Então, aqui um esquema, né, basicamente como seria, né, uma ligação SIP para PSTN. O SIP, ele manda, né, o invite e na string de conexão é SIP dois pontos, o número telefônico e @PSTN, que dessa forma o servidor SIP ele sabe que esse destinatário aqui ele não está na rede SIP, né? No host SIP, ele está no host, entre aspas, PSTN. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar a ligação para o gateway que vai se comunicar com a central PSTN. Né? E aí ele faz, né, toda a parte de retorno, né, do ok, que atendeu e tal. E aí o servidor, o dispositivo SIP, VoIP, ele estabelece a comunicação RTP, né, com o gateway. Né, e o gateway que converte essa comunicação digital em voz analógica para a central PSTN. Então, é dessa maneira que o mundo SIP, né, o mundo VoIP, se comunica com o mundo analógico, com a telefonia tradicional. Bom, vou falar rapidamente dos codecs, né? Os codecs, eles são... Codec é codificador, decodificador, e é basicamente são os algoritmos de conversão do sinal analógico em digital. Então, se você tem o sinal digital, né, no mundo SIP, ou até não só nos gateways, né, mas também a voz que eu estou falando aqui, ela sai da minha boca de forma analógica, é o som, né, são ondas sonoras, entra no microfone, né, vai para o computador de forma analógica, através de ondas, de pulsos elétricos, né, entra no computador, e no computador ele né, no software que eu estou usando aqui, que é o GoToMeeting, o computador ele é convertido em digital. Isso é feito através de um codec, certo? Então, os codecs principais são esses aqui, e eles estão presentes tanto nos hardwares quanto nos telefones, softphones, gateways, todos os equipamentos ou softwares que utilizam comunicação VoIP, né? Bom, agora vamos passar para vamos elevar o assunto, né? A gente falou aqui da telefonia tradicional, falou da telefonia VoIP, e agora a gente vai falar do PABX, né? O que é o PABX? O PABX ele é a central telefônica que a gente tinha antigamente, né, pública, né? Inventaram uma central telefônica privada. Com qual intuito? Com o intuito de fazer com que uma linha pudesse ser compartilhada entre várias pessoas. Tipicamente, né, lá nos primórdios, né, anos 70, 80, até os anos 90, aí você tinha uma escassez de linhas telefônicas. Você não tinha tantas linhas e para a comunicação foi essencial que houvessem essas centrais privadas, que você tinha vários ramais ali de forma privada, você fazia a sua comunicação interna na empresa sem precisar ter linhas telefônicas, né? E bom, e esse PABX foi largamente utilizado aí nos anos 80, 90, né? E vocês devem saber que ele conectava as linhas telefônicas aos ramais. Aí, o que a gente tem surgindo nos anos 2000, né? Quando o VoIP se populariza, o VoIP começou em 95, aí 5 anos depois, no início dos anos 2000, começou a surgir PABX em nuvem, né? Então, o que inventaram, né? Que ideia que tiveram? Vamos pegar um PABX, vamos fazer esse PABX em software, né? Colocar ele num servidor e utilizar com os nossos dispositivos VoIP, né? Então, o PABX, na verdade, ele é um servidor de aplicação, né, para VoIP,
ele incorpora o servidor SIP com diversos outros recursos, né? Além de ele ser um servidor SIP, ele também tem os recursos próprios de PABX, como desvio de chamada, conferência, transferência, gravação de mensagem, menu de atendimento, etc. A gente vai ver mais em detalhe aí no próximo. Eu vou agora chavear para outro slide. Eu vou mostrar a parte de colaboração e comunicação unificada própria da empresa a qual eu represento, que é a LogMeIn, né? Então, bom, vou falar de servidor de PABX em nuvem e vou mostrar aqui a apresentação que eu tenho, que é específica do PABX em nuvem, da Jive, que é da LogMeIn, né? E para isso eu vou apresentar um pouco a história da empresa, né? Então, a LogMeIn é uma empresa que surgiu aí no ano 2003, né? E ela desde então vem lançando diversos aplicativos colaborativos, né? O GoToMeeting é esse que a gente está usando, que é um aplicativo de reuniões remotas. O GoToWeb, né, é para seminários, para reuniões maiores. GoToTraining, que é para treinamento, e por aí vai. E em 2008, a LogMeIn adquiriu a Jive. Jive é empresa esta que iniciou lá também próximo à LogMeIn, só que um pouquinho depois, 2005, e que desde o início se dedicou à telefonia VoIP, né? Telefonia VoIP, PBX VoIP, PBX em nuvem, sempre usando o protocolo SIP, né? E, claro, tudo isso aqui que a gente está falando, né, tanto o GoToMeeting quanto a Jive, tudo isso daqui só foi possível graças às duas premissas que a gente colocou no início, que são a Cloud Computing, computação em nuvem, e a comunicação VoIP, telefonia VoIP. Assim, aqui está o quadrado Gartner das empresas, né? Ambas as empresas estão super bem posicionadas, conseguem ser populares e ao mesmo tempo eficientes, né? São tecnicamente top dos Estados Unidos. E qual é a ideia do PABX da Jive, né? Então você tinha aqui um PABX que tinha diversas funcionalidades separadas, né? Tanto o físico quanto o servidor. Ele era um PABX que tinham módulos diferentes que conversavam, integrados. Isso aqui era uma coisa muito complicada e era eventualmente até causa de erros, né? Enquanto que com a Jive você já tem um PABX todo integrado, um sistema único. O que o PABX da Jive ele oferece, né? Então, além de ter 11 data centers, né, que está distribuído, a maioria nos Estados Unidos, mas tem aqui no Brasil, em São Paulo, na Índia e na Inglaterra e no México, ele tem cobertura em mais de 1.000 cidades, né, falando só de Brasil, 52 países. A ligação é muito leve, né, 90 kbps. Utiliza o codec proprietário chamado Opus, né, isso que permite que a ligação seja ao mesmo tempo leve, né, e de boa qualidade. E, bom, obviamente o cliente só precisa ter internet, né, ele usa softphone. E o DID, que é a linha, pode receber mais de 1.000 ligações simultâneas. Ou seja, o número nunca dá ocupado, né? Aqui os data centers, né? Então, na configuração tradicional, né, como a gente viu, né, o PABX analógico, você tem as linhas chegando, né, o E1 tronco, que tem um custo, você tem, né, o PABX com os ramais. Na configuração Jive, tudo fica mais simples. Você tem a internet, tudo em nuvem, né, e os ramais operando aqui nessa nuvem. Fica tudo muito mais simples porque você não tem infraestrutura nenhuma, né, você não tem custo com manutenção, você não tem gateway entre as linhas do operador e o teu PABX, porque as linhas já chegam direto no data center em nuvem e os ramais eles se comunicam com a nuvem diretamente pela internet onde eles estiverem, né? Então você pode ter ramal na empresa, ramal em home office,
ramal em filial, o smartphone do funcionário que ele está em qualquer lugar, né, está utilizando o ramal dele, e etc. Né? Se você tem filiais, isso também fica muito mais prático, por quê? Porque cada linha entra numa filial e cada filial teria os seus ramais também conectados ao seu PABX. E você se comunica entre as filiais de forma gratuita, né, através dos ramais. Você pode transferir ligação, se alguém ligar para BH querendo falar com o escritório de São Paulo, você atende e transfere para São Paulo. E por aí vai, né? Você tem uma comunicação ilimitada. Aqui a tela, né, do PABX, como funciona, ele é todo configurado via internet, né? A aplicação está em nuvem, obviamente. Você faz o login sem e você tem acesso à configuração completa desse PABX, né? Para garantir, né, que a comunicação seja eficiente, né, a gente tem aí este software de diagnóstico de internet que ele verifica não só a banda, né? A banda a gente sabe que não precisa de muita internet, né? Então uma ligação 70 kbps, então se você tem aí 10 ligações simultâneas, estamos falando de menos de 1 mega, né, de internet, que hoje não é nada, né? Hoje as internets têm pelo menos aí 15 megas, 30. Mas aí o que tem para a gente checar também, né? Não é só a banda, né? Tem também firewall, tem configurações de NAT, tem o CPLG, tem a latência, tem um monte de outras coisinhas que essa aplicação aqui, ela verifica e garante que está tudo ok antes de você começar a usar, né, os seus ramais. Outra coisa interessante, que como a Jive é uma empresa mundial, né, você tem aqui ligações gratuitas para diversos países, fixo e alguns países, inclusive celular. Funcionalidades que tem, né? Como eu comentei antes, né, o PABX em nuvem ele é um servidor, né, é uma aplicação que agrega tanto as funcionalidades do servidor SIP, que a gente viu no início, quanto as funcionalidades de PABX. Então ele agrega muita função numa mesma ferramenta. Por isso daí faz dele, por isso que ele é tão poderoso, né? Porque ele consegue agregar tudo num lugar só. Então vou destacar aí as principais, né? Além de atendente virtual, né? Digite 1 para ramal tal, digite 2 para. Você tem também a parte de filas de atendimento, muito usado em call center, gravação de chamadas, conferência. Outra coisa legal aqui, o roteamento baseado em horário, que é um roteamento que você configura lá dias de semana, fim de semana, horário comercial. A parte de mobilidade, né, tem aplicativo para iOS e Android. Correio de voz, você recebe uma mensagem de voz e chega por e-mail para você, o áudio anexado. Tem a presença online e outras coisas mais. Tem o softphone, né, que eu vou mostrar no próximo slide. Esses daqui são os endpoints. Você tem, além dos telefones, né, você tem também aplicativo mobile, né, e aplicativo web e desktop, né. Aqui temos exemplos de alguns telefones VoIP que são utilizados, né. Esse aqui do meio é um telefone sem fio. Os telefones hoje, né, que a Jive mais utiliza são os telefones da marca Ialink. A comercialização do PABX da Jive é feita através de ramal. Tem o ramal total, o ramal ilimitado. Então, basicamente, a diferença é que o ramal total liga ilimitado para fixo e móvel no Brasil todo e mais de 50 países. O ramal ilimitado, ele liga ilimitado para fixo apenas. O limitado, ele tem um pacote de minutos, né? Hoje o pacote está em 50 minutos, para quem liga muito pouco, né? E o ramal interno, ele não liga para fora, ele somente liga entre os ramais e, obviamente, recebe ligações, né? A gente tem um produto também que é muito interessante, que é o Contact Center, que ele é utilizado tanto para empresas que recebem muitas ligações, né, e precisam gerenciar filas de atendimento,
ou até para call centers, né? A gente tem o contact center mais básico, né, que é para empresas que querem gerenciar essas filas, né, que ele gerencia basicamente quantas pessoas estão em espera, né, quantos atendentes tem, quanto tempo cada um está esperando, e, e ele permite que você aloque eventualmente mais gente para atender, né, ou libere dependendo do tamanho da fila, né. E a gente tem também o Call Center Pro, que é um sistema mais avançado, que ele é próprio mesmo para call center profissional. São muito mais funções, né? Ele tem ligação automática, tem integração com banco de dados, com CRM. Ele é um software com muito mais recursos, né? Tem relatórios, tem monitoramento de pausas, etc. E finalmente aqui os prêmios que ganhou a Jive, né? Foram vários prêmios ganhos nos Estados Unidos de melhor VoIP, entre os 5 melhores. Então, assim, a gente viu que, né, nessa década aí ou nesses 15 anos aí de 2005 a 2020, né, basicamente o VoIP se estabeleceu e, né, voltando lá para o início, né, para a telefonia tradicional, né, hoje em dia eu não vejo como uma empresa, né, não opte pela telefonia em nuvem, pela telefonia VoIP, né. Hoje, a meu ver, é um caminho sem volta. Por tudo que a gente viu, é evolução natural. E a gente, de certa maneira, a gente está um pouco atrasado aqui, né? Porque tem muita empresa ainda que usa telefonia analógica, tem muita empresa, muito gestor que resiste a mudar para a nuvem, a mudar para o VoIP. E continuando aquela sequência que a gente interrompeu aqui, vamos falar de comunicações unificadas, né? O que são as comunicações unificadas? Então, a gente indo para o mundo VoIP e que é comunicação sobre IP, lembra que o VoIP, né, e o protocolo SIP, ele permite não só a comunicação de voz. O protocolo SIP, ele permite a comunicação multimídia, né, de vídeo, de foto, né, então ele sustenta comunicação além de telefonia, videoconferência, né. Então, o protocolo SIP, ele permitiu que a gente começasse a pensar em comunicações unificadas. Então, o que são as comunicações unificadas? É a convergência de todas as comunicações em um único processo ou uma única ferramenta, ou num conjunto de ferramentas que são parte de um processo único, né? Então, o que a gente está falando? De chat, né? Presença, telefonia, vídeo e e-mail. Então, pela mesma ferramenta, eu vou poder conversar, né? Mandar mensagens. A pessoa vai poder saber se eu estou online ou não, se eu estou em reunião, se eu fui tomar um café, etc. Isso aí está sendo muito usado, né, para home office, né, as pessoas, né, monitorarem, né, os seus funcionários, né, quem está online, quem não está. Claro, a própria telefonia, videoconferência e o e-mail também, né? Não, então, tem vários fabricantes, né? Hoje a gente tem a LogMeIn, que é a empresa a qual eu represento, né? Tem a Microsoft também com o Office 365, agregando uma série de ferramentas de comunicação. A Microsoft comprou o Skype, não foi à toa. Então, essa é uma tendência hoje global, né, das comunicações convergirem, né? E aqui eu vou mostrar, né, o software que a gente tem especificamente para agregar, né, essas comunicações, que é o GoToConnect, né, que é o software que ele reúne, além de telefonia VoIP, ele reúne também reuniões por áudio, né, que é audioconferência, videoconferência, troca de mensagem, tudo numa única solução. Então é um software que, por exemplo, se eu tiver, né, numa ligação com o cliente e eu queira adicionar meu parceiro lá de outro setor, eu ligo para ele e coloco ele em conferência. Se eu quiser transformar isso numa videoconferência, utilizando o mesmo software, eu alterno para videoconferência e passo a fazer uma videoconferência. Se eu quiser transformar isso daí numa reunião do GoToMeeting, por exemplo, que é essa que a gente está utilizando agora, eu posso chavear para uma reunião do GoToMeeting e chamar outras pessoas, mandar um convite por e-mail para o meu setor inteiro.
Então, isso é a comunicação unificada. É você ter uma única ferramenta onde você possa trabalhar diversos meios e diversos tipos de comunicação e que ela seja integrada, né? Então, o GoToConnect ainda não tem algumas integrações, como e-mail e tal, mas ele já tem uma série de meios de comunicação que hoje eu diria que abrangem aí 80% da demanda do mercado, né? E eu vou apresentar aqui também outras ferramentas que a LogMeIn tem e que, além da parte de comunicação, estão sendo super importantes para os tempos atuais, né, que as pessoas estão cada vez mais usando trabalho remoto e usando home office, e são ferramentas que dão o suporte para as empresas serem mais eficientes com esse trabalho remoto, né? Então, vou falar só de alguns, né, não vou falar de todos, mas aqui você tem a parte de... O LastPass, por exemplo, ele gerencia a parte de senhas, né? Então, você imagina, né, você ter uma empresa, você ter várias, várias pessoas, vários funcionários, vários setores, cada um coloca uma senha diferente e onde você vai guardar isso daí? Precisa guardar num lugar seguro, encriptado. Você tem a parte do Central e do Ultima IPC, são softwares de gerenciamento de, de PCs, de computadores, né, da empresa, e o Central, mais especificamente, é um software de suporte remoto. Então, o seu colaborador tem um problema no computador, tem uma dificuldade, tem um suporte que ele precisa, você vai lá, acessa o computador dele de maneira fácil, rápida, plug and play, sem precisar instalar muita coisa. Na verdade, sem precisar instalar nada, né? Ele entra na web e você dá o suporte que ele precisa. Então, aqui você tem outras ferramentas também de acesso remoto, de suporte, né? Aqui tem as ferramentas de comunicação e colaboração, que é o nosso foco de hoje. O GoToMeeting, que é o que a gente está usando agora. A gente tem também o GoToConnect, que ele tem o GoToMeeting incorporado, né? E ele permite que você também faça reuniões. GoToWebinar, GoToTraining. O Jive, que é o PABX em nuvem, que foi comprado pela LogMeIn. E outros aqui, o GoToRoom, que ele está acoplado ao GoToMeeting, né? Então, esses são os softwares. Eu vou, né, agradecer e abrir para, caso tenha alguma pergunta, ou caso tenha alguma dúvida, eu vou ver aqui se houver alguma pergunta que quiser ser colocada agora, pode ficar à vontade para colocar, senão a gente encerra a apresentação. E eu queria aproveitar para falar também que a apresentação foi gravada e eu vou depois disponibilizar no nosso canal no YouTube, para aqueles que não puderam assistir poderem acessar depois. Eu vou enviar para a lista de e-mail do pessoal que se inscreveu o link para o pessoal poder assistir posteriormente. A Nalva perguntou aqui em relação às ligações que são gravadas, né? A gente pode monitorar, assim, né, a parte de gravação. Eu vou até mostrar eu tenho aqui um relatório. Vou abrir um PABX que eu tenho aqui. Deixa eu abrir aqui o meu PABX. Eu tenho um PABX de demonstração
eu vou mostrar aonde eu configuro, né? Eu tenho uma... Deixa eu ver aqui onde é configurações de sistema. Aqui nas configurações do sistema, eu consigo configurar a conexão dele com a AWS, né, a gravação. Eu configuro um chamado bucket, né, no AWS, que é um repositório onde as gravações dos áudios das ligações são colocadas, baseadas em dia, mês e ano, ficam organizadas por dia. Eu tenho a opção de gravar todas as chamadas ou gravar apenas as chamadas de saída, de entrada e de saída, ou eu posso deixar isso desligado e gravar por ramal ou por fila de atendimento. Tem essas opções também. Dessa forma eu controlo o que eu quero que seja gravado, né? Para não gravar tudo. A parte de relatório seria... Deixa eu ver qual está aqui. Call reports. Eu tenho aqui esses relatórios que eu tenho o tempo de cada ligação e o número de origem e de destino. Então, tanto das ligações recebidas quanto das ligações feitas. Assim eu consigo, né, eventualmente resgatar algum número, né, que ligou para mim, eu não anotei, e até monitorar, né, o trabalho dos meus colaboradores, sabendo se eles estão ligando, se eles estão atendendo, se eles tiveram ligação perdida, etc. Né? Vamos lá as outras perguntas. Protocolo de atendimento, ele emite sim, né, através do Call Center Pro. Aí você consegue gerenciar você consegue fazer gerenciamento por ticket, né, de protocolo, né, você consegue fazer atendimento, como é que fala, avaliação do atendimento, você consegue se comunicar com o banco de dados, se comunicar com o CRM, que é o módulo do Call Center Pro. Aí também em relação à interligação do sistema da empresa, que seria um CRM, ele também permite essa interligação, né? Então, a gente tem também integração com o Salesforce, tem integração com diversos softwares de CRM e de gestão. Também pode ser dito, né, o protocolo ser falado pela URA, no caso, é uma funcionalidade do Call Center Pro. Você pode conectar a central com o seu software CRM, que gera esses números de protocolo, e quando o cliente acessar o seu PABX, o nosso sistema, através do Call Center Pro, vai lá no seu CRM, né, aí a comunicação tem que ver como seria feita, né, se seria via API ou web service, teria que ver caso a caso, mas aí faz a consulta de qual é o protocolo, esse número que ele é retornado, ele é falado para o cliente que tá falando na hora no telefone, né? Que está no atendimento. Ou, né, também se for a preferência da empresa, pode aparecer na tela do operador e o operador fala o número do protocolo para o cliente, né? E vai de caso a caso. Também a gente pode fazer integração com o CRM, de maneira que o operador, quando ele atenda a ligação, já venha na tela dele a, os dados do cliente, né? Qual é o nome completo, o endereço, o histórico desse cliente, de maneira que o operador faça um atendimento mais personalizado, né? Tá, pergunta sobre o período de armazenamento de gravações. Não tem um período específico, né? Por esse motivo, inclusive, que a gente faz essa conexão com o servidor da Amazon, porque aí lá você tem já uma determinada quantidade. Eu acho que são 10 mil minutos que você tem já de graça, né? Primeiro ano, depois no segundo ano paga alguma coisa
aí $20 por ano, não é um valor muito alto. E você pode, na verdade, contratar o quanto de espaço você quiser no servidor da Amazon e você pode armazenar, né, quanto você quiser lá também. Você pode também, né, eventualmente, baixar, né, não precisa, né, deixar tudo lá. Se você quiser baixar alguns áudios, né, para sua própria máquina, aí vai um pouco caso a caso, né. Então, aí como eu falei, eu estou gravando aqui através do GoToMeeting e no final o sistema ele me envia um link para... inclusive, eu vou até fazer uma observação, né? Hoje, a empresa que adquire os ramais do PABX da Jive ganha a licença do GoToMeeting. Então, essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer a apresentação, ela, ela fica disponível também para a empresa que adquire os ramais, né? E o interessante é que eu estou gravando, e aí a gravação ela vai chegar depois para o meu e-mail, né? E, fica na nuvem da LogMeIn, e depois eu vou precisar converter para o YouTube e vou botar no canal da Multisolutions no YouTube. Eu vou enviar por e-mail, quando tiver disponível, eu vou enviar por e-mail para todo o pessoal que se inscreveu, né, para o pessoal poder acessar aí e assistir. O pessoal que se inscreveu e não pôde estar presente aqui online, eu vou enviar o link para o pessoal poder assistir. É, se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar, senão a gente encerra. E, né, ainda assim, né, caso depois surja alguma questão, tem aí, né, os meus dados, né, que também está na assinatura do meu e-mail. E, fiquem à vontade aí para me procurar. E caso queiram, né, tanto, né, conversar, aprofundar no assunto do VoIP e das comunicações unificadas, ou, né, adquirir soluções para as suas empresas, né, eu estou à vontade aí para atender vocês. Então tá ótimo, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom e contem aí com as nossas soluções.